Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Para quem não me conhece, sou Joseph Alberto e este canal é para falar sobre mercado financeiro, renda variável, para você investir e fugir das armadilhas que o mercado nos apronta. Pessoal, isso mesmo. O mercado vira e mexe apronta uma peça para a gente e a nossa missão aqui é fazer com que você fuja dessas armadilhas. Beleza, pessoal? Como sempre, eu vou falando aqui do que aconteceu no mercado, como funcionou, como foi esse mercado americano, brasileiro de criptomoedas e quais as expectativas para esta semana, tá bom? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, participe da nossa comunidade e fique muito à vontade com os nossos vídeos educacionais e as nossas análises de estudo do mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então, falando de Brasil, vamos falar do que aconteceu no mercado brasileiro. O mercado brasileiro continua testando níveis de alta e isso é bom para as ações brasileiras, porque as principais ações que compõem o índice da Bolsa, que é chamado de Ibovespa, ela é favorecida com essa subida. Então está tendo um otimismo do mercado perante ao cenário que está acontecendo. Quais cenários, Joseph? Bom, o presidente Donald Trump chamou o presidente do Brasil, o presidente Lula, para sentar e conversar sobre aquela situação das tarifas. E o mercado tem respondido positivamente com relação a esse cenário. Além disso, nós também temos a alta do petróleo por causa de questões políticas dos Estados Unidos junto com a Rússia, certo? E isso favoreceu o nosso petróleo brasileiro, o petróleo Brent. E sem contar também que o petróleo já estava em patamares mais baixos. E a gente vai falar de janelas de oportunidade para o petróleo nesse momento. Beleza, pessoal? Mas sem muita delonga, vamos para a tela. Vamos olhar o gráfico do índice da Bolsa Ibovespa, tá? Fazendo um movimento não muito agradável, que é uma falha de rompimento na ponta da compra. O que é isso, Joseph? Vamos lá. Observe esse movimento aqui que foi feito alguns dias atrás, certo? Esse movimento aqui deu um recuo, chegou em patamares que nós estávamos esperando, mas não era o ponto que a gente queria. A gente queria um pouquinho mais embaixo, certo? Daqui começou a fazer um movimento de alta, só que aqui chegou e os compradores não tiveram a força suficiente para romper essa estrutura. Então pode ser que ele venha buscar níveis mais baixos, aí ele vai chegar nos pontos que nós estávamos esperando e nós possamos comprar outros ativos. Beleza, pessoal? Então aqui tenhamos muito cuidado com as compras. Vamos evitar compras por impulso. Vamos evitar sair comprando porque está todo mundo comprando. Isso nada mais é do que o efeito manada. O que é o efeito manada? A ação subiu, você perdeu aquela oportunidade de compra e vai comprar agora só porque está valorizando. Ela não vai ter nenhum fundamento técnico, nenhum fundamento gráfico que justifique a sua entrada. E aí acaba que você o quê? Investe um dinheiro e o dinheiro fica preso ali por um bom tempo. A nossa intenção aqui no canal Chefe da Bolsa é fazer com que você explore os melhores pontos de entrada e saiba fazer os pontos de saída. Esta semana a gente falou de algumas ações que se valorizaram e nós encerramos operações nela. Beleza? Para quem ainda não conhece o nosso grupo de WhatsApp, tá? Nosso grupo de WhatsApp é um grupo free, tá? E lá nós comentamos, falamos sobre o mercado financeiro. Lá também eu já tinha avisado que algumas ações que nós já estávamos investidos, que era para encerrar as operações. Beleza, pessoal? Então, quem tiver interesse, vou deixar aqui o link na descrição do nosso grupo free. É um grupo de bate-papo 100% gratuito para você que está aprendendo no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Índice da Bolsa, deixando esse candle aqui, que é um candle de fraqueza, tá? Esperamos que ele venha retornar ou teste essa região aqui e falhe de novo para cair, tá?
E o que nós podemos observar nesse cenário que restou nessas ações que podemos trabalhar nessas compras? Vamos lá. Uma delas é BB Seguridade. Estamos falando de BB Seguridade há um bom tempo, tá? Ela está dentro desse range de consolidação, certo? Ela está aqui no momento aqui que ela pode testar esse fundo para ganhar novos fôlegos. Então, nós já estamos aqui marcando um prejuízo de 3%, certo? Mas eu acredito que BB Seguridade está descolada do índice da Bolsa por causa das questões do Banco do Brasil. E eu acredito que nessa região 3104, 3067, 66 pode nos dar oportunidade de compra. Beleza, pessoal? Uma outra ação que, falando de ações de petróleo, REC TV3, tá? É uma ação que não é tão chamativa do mercado de petróleo, né? Mas está dentro dessa consolidação aqui. Eu observaria esse 11,43 numa queda como uma oportunidade de compra. Se você olhar pelo gráfico semanal, ela está fazendo algo chamado de acumulação. O que é a acumulação, Joseph? É esse movimento que ela não anda para lugar praticamente nenhum. Ela bate e volta, rompeu esse fundo aqui, está testando essas regiões. Nós já estamos marcando essa região de cor verde como uma oportunidade de entrada, tá? E uma outra ação que nós já vimos falando no nosso grupo é Suzano, tá? Suzano, uma ação de papel e celulose, tá fazendo um movimento muito legal, rompeu essa estrutura aqui de alta, vai voltar aqui para essas regiões e muito provavelmente vai nos dar uma oportunidade de compra. Beleza, pessoal? É uma ação muito boa, de uma empresa bem sólida, que dá bons dividendos, tem uma boa valorização, só que está sofrendo por causa da baixa do dólar. E aí, pessoal, eu vou puxar o gancho para falar do mercado americano. O mercado americano, o pessoal sabe muito bem que é dólar, e eu quero estudar com vocês o dólar futuro, que esse cara pode nos dar uma oportunidade de comprar ações americanas. Por quê, Joseph? Porque o mercado americano ele vai ser indexado pelo dólar, não tem jeito. E com a alta do dólar, as ações americanas elas tendem a se valorizar. Ainda mais se o Trump conseguir os acordos que ele quer, e isso vai fazer com que o mercado americano pegue uma nova onda de impulsão de alta. Beleza, pessoal? E aí eu vou puxar a sardinha para o dólar. Dólar futuro, chegando numa região que já estávamos observando, fez essa baita dessa puxada aqui e veio devagarzinho chegando em pontos de interesse. Passou os 50%, chegou nos 79% desta perna de alta e deixou um candlezinho legal para a gente fazer uma compra, tá? Então, para quem está afim de colocar dólar para fora, investir em criptomoeda, que geralmente você transforma, faz a conversão para dólar, ou você comprar ações americanas, a oportunidade é agora. Só que o mercado americano ele já subiu. A moeda americana não, mas o mercado já subiu. E aí nos restam poucas oportunidades para a gente observar. Uma delas, que a gente vem falando aqui, é Mercado Livre. Mercado Livre fez esse movimento, chegou na região que a gente queria, fez esse movimento aqui, deu um candle gatilho, que é este aqui, que é um candle de alta, um candle forte, deu a continuidade. Nós já estávamos comprados em Mercado Livre. Então, nós o que fizemos aqui foi observar esse movimento. Beleza, pessoal? E uma outra ação que a gente está olhando, que é o Netflix. Netflix 34.
Netflix fazendo esse movimento, o resultado trimestral dela foi muito ruim, tá? O pessoal estava esperando uma coisa melhor, mas não aconteceu. E Netflix começou a despencar, tá? Então a gente está olhando ela aqui nesta região aqui do 114,88, 107,19. Tá bom, pessoal? Mas antes de eu falar do mercado americano, eu queria deixar aqui registrado que nós falamos no grupo VIP sobre a ação Prio 3. PetroRio já estava no nosso radar. Nós fizemos essa comprinha aqui. Conseguimos fazer um preço médio nela. Abaixamos o nosso preço. E PetroRio está subindo nada mais, nada menos do que 7% do nosso ponto de entrada. E aí, pessoal, esse tipo de ação a gente fala muito no nosso grupo VIP. Por quê? O grupo VIP é focado nos estudos mais detalhados, nas entradas mais precisas. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui o link também do nosso grupo VIP. É um grupo que tem uma taxa muito pequena. Vocês vão ver quando clicarem lá. Tem um preço promocional para quem está clicando aqui. E aí vocês vão aprender. Aquela galera que não tem tempo de ficar olhando a ação, de ficar vendo o movimento do mercado, o grupo VIP é muito bom, porque ele vai focar para você as principais ações nos melhores pontos para você tomar a sua decisão. Lembrando que a decisão ela é sua, o risco é seu, o gerenciamento de risco também. Beleza, pessoal? E aí, eu quero mostrar também uma outra ação que eu quero fazer um estudo com vocês, que é Unipar, Unip 6. Ações da Unipar. Unipar, ela fez um movimento que a gente chama de topo histórico. O que é topo histórico? Vou fechar o gráfico aqui para você. Observem aqui que em 2022 ela fez esse topo aqui na casa dos 81,04 e de lá para cá só caiu. Veio caindo, veio consolidando dentro da região de 50%, que é essa linha verde aqui, foi nos dando oportunidade, quem foi comprando foi se dando bem, rompeu, importante isso aqui, que é a reversão de tendência, rompeu a tendência no gráfico semanal, voltou, deu oportunidade, disparou e chegou exatamente no topo histórico. Então, galera, esse ponto aqui é uma memória de preço. É aonde a pessoa lembra, o investidor lembra que ali foi um ponto aonde uma grande quantidade de dinheiro foi realizada, ou seja, muitos acionistas venderam suas ações. E a mesma coisa está acontecendo com o Unipar. Ela vai romper? Muito provavelmente sim. Mas quando? Nós não sabemos. Então, para aquele cara que estava lá embaixo, pegou a reversão de tendência, que foi aqui, e subiu tudo isso, o indivíduo está realizando mais ou menos 80% de lucro. Gente, é muito bom, é muito tranquilo, e você não vai ficar aqui esperando se isso aqui vai continuar subindo ou não. Então, naturalmente, você realiza, você fecha parte da sua posição para botar um dinheiro no bolso, e os investidores institucionais, os grandes investidores, também pensam da mesma forma. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês. E duas ações que nós falamos lá no grupo VIP, que era Santander, SAMB 4. Santander, nós já havíamos falado dela aqui no gráfico diário, falamos nesse ponto aqui, que era um trade curto, que seria mais ou menos 6,7% a 7%, e você fez esse movimento em mais ou menos 7 dias. Uma semana, você realizou 7%, mais ou menos, aí colocou no bolso. Esse tipo de operação é o que a gente faz no grupo VIP. E uma outra que foi Lojas Renner, não é tão chamativa no radar, mas é uma empresa de varejo muito boa. Falamos dessa região aqui, dos 13,57. Quem comprou aqui, né, a abertura deste candlezinho aqui, e foi subindo, já chegou a valorizar 8% e agora está 6,5% em apenas 11 dias.
Isso é o que é importante no grupo VIP. Aquela pessoa que não tem tempo, ela consegue pegar essa oportunidade. Beleza, pessoal? E agora nós vamos falar de criptomoeda. Criptomoeda, com essa oscilação do Trump, com as falas dele, mexeu muito, o mercado ficou muito mexido e ficou difícil fazer uma análise mais precisa das criptomoedas. Eu quero começar mostrando o Bitcoin, que é a nossa moeda base, que ela vai dar referência para a gente. Beleza, pessoal? Vamos lá, olhar o Bitcoin aqui, está carregando. Vamos botar aqui o Bitcoin para você observar. Bitcoin, gráfico diário, fez essa queda gigantesca, teve uma retomada de preço. Estávamos esperando o Bitcoin aqui na casa dos 100 mil dólares. Ele bateu na trave, ele chegou nos 101 mil dólares, mas não desceu. E ficou dentro desses 50% desse pavio aqui. Deu uma outra oportunidade aqui. Quem comprou Bitcoin aqui já está faturando lucrinho. Alvo do Bitcoin aqui em cima, na casa dos 124 mil dólares. Beleza, pessoal? E aí o mercado, como ficou muito travado, não nos deu muita oportunidade. Uma criptomoeda que nós já tínhamos falado, que era a Solana. Vamos ver como é que ficou Solana? Semana passada, nós já havíamos falado de Solana nessa região, foi a que menos caiu, foi a que mais se consolidou e está dentro desse range de consolidação. Solana, estamos observando ela. Quem está comprado no nosso grupo, parabéns, está surfando um bom movimento. Alvo de Solana, lá em cima, na casa dos 247 dólares. Beleza, pessoal? Uma outra que eu observei aqui, que está atraente, é a Tron TRX, tá? Se você olhar para trás aqui um pouquinho, ela está chegando numa região muito interessante, na casa dos 28 centavos de dólar. 2,859. Já fica interessante para a gente. Só que a gente já está observando ela aqui na casa dos 27 centavos, 0,240. Alvo dessa operação, caso pegue aqui em cima, que é o topo, a casa dos 0,35. Beleza, pessoal? Era o que eu queria passar para vocês, tá bom? Quem ainda não compartilhou o nosso canal, compartilhe, passe para aquele colega, para aquele amigo, para aquele parente que gosta de renda variável. Aqui é um canal de uma galera mais chegada, do pessoal mais próximo, e eu estou sempre conversando com vocês dentro desses canais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa semana. Deus abençoe vocês e tudo de bom. Excelentes trades para vocês. Valeu!